Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. Eu vejo que muitas pessoas respondem dizendo: pode deixar, estás em minhas orações. E aquilo é uma coisa automática no WhatsApp, né? Então, será que verdadeiramente paro uns minutos ou me dedico a apresentar a Jesus aquela ou aquelas pessoas que pediram orações? Então, nós vamos começar com o objetivo do encontro. Nadir? Você está igual eu, não é, Nadir? Hoje é o Cassiano. Cassiano, fala um alô pro pessoal, depois você começa o objetivo, Tudo Cassiano. Bem. Boa noite a todos, como a nossa amiga acabou de falar, né? E hoje até a intenção eu queria estar dedicando o meu amiga Fifi, queria estar dedicando àquela menina, né, que veio falecer lá na boca do vulcão, que ela um descuido, né, caiu. Não entendi até agora porque não conseguiram socorrer ela, entendeu? E pedi pela mãe de uma amiga também que tem 92 anos, mas ela gosta muito da mãezinha dela, e a mãezinha dela é persistente, continua aqui com a gente. Inclusive ela comanda uma capela que se chama Sagrado Coração de Jesus. Inclusive ela nos convidou para fazer o Terço da Misericórdia na sexta-feira, no dia de festa, lá na capelinha. Então, que o nosso cenáculo hoje seja em intenção de todos. Acho que a Fifi, a nossa amiga, acabou de falar também, mas também de intenção a essas pessoas. É a alma dessa menina tão jovem perdeu a vida, como também a alma da Dona Célia. A alma da Dona Célia não, né? Pela Dona Célia, desculpa. Amém, amém. Vamos começar então. Objetivo? Vamos lá. Objetivo do encontro. A abordagem no tema deve concentrar-se principalmente na oração pelos agonizantes. São essas almas que mais precisam de confiança e menos a têm. Salvar as almas, especialmente as almas dos agonizantes, é um dos principais objetivos do nosso movimento. Ó Jesus, desejo consumir-me como sacrifício puro e aniquilado diante do vosso trono, onde estais oculto. Suplicai-vos sem cessar pelos pecadores. Diário número 80. Bom, então, continuando. Quando eu esqueço pelas pessoas que estão em agonia nos hospitais, em agonia por causa de um acidente. Será que Jesus encararia a nossa postura? Posso continuar? Pode. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Enquanto Pedro estava sendo mantido na prisão, fazia-se incessantemente oração a Deus, parte da igreja em favor dele. Pois então, nós nesse momento, somos igreja, formação da Divina Misericórdia. Estamos orando para muitas maneiras que Deus nos coloca para orarmos. Então, somos um pouco, cada um de nós, um pouco de Pedro. Estamos numa, eu não diria numa... A vermelha não é ruim para cantar. Não, é que vai cantar um bife. Tem microfone aberto. Então, nós não estamos na prisão. Nós escolhemos estar em oração junto a Deus, pela igreja e em favor dos irmãos. Segue. Efésios, capítulo 6, 18 a 20. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica todos os santos. Orai também por mim, para que, quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia
o mistério do Evangelho, da qual sou embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente como importa que eu fale. Então, eu vejo que todos nós temos que ser ousados a falar do Evangelho e a dar, principalmente, nos suscita para os agonizantes, enfim. Mas a pergunta que eu faço, primeiro para mim, gostaria que vocês até me ajudassem. Será que as pessoas, quando a gente se oferece para orar, se oferece olha, vamos rezar e tudo, elas não nos entendem como invasivas? Porque elas não estão pedindo. O nosso apostolado nos leva a querer orar pelas pessoas. E isso principalmente acontece nos hospitais, quando tem algum agonizante, a gente vai ver que a família está desesperada. E como apóstolos, eu acredito que todos nós sentimos no nosso coração aquele ímpeto de querer orar para aquele momento tão crítico que a família passa. E aí eu me pergunto, será que não seria evasão? Bom, depois vocês me respondem. Segue. Do Catecismo. Agora é Colossenses, capítulo 2, versículo 2 a 4. Perseverai na oração, vigilante com a ação das graças, orando por nós também, ao mesmo tempo, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou prisioneiro, a fim de que eu dele fale como devo. Então, essa perseverança na oração, essa vigilância com ação de graças, dentro do nosso possível, nós temos que estar sempre com a Eucaristia em nosso. A Eucaristia é que vai nos abrir essa porta, a palavra, para sermos fiéis e passarmos o mistério do Cristo para as pessoas, principalmente aquelas que não aquelas que não entendem o Evangelho e não têm palavras. A própria Eucaristia nos dá o suporte interior para que o Espírito Santo haja e possamos falar Por causa disso que como fazendo, Deus né? quer. Segue. Catecismo 2684. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. É ele o único intercessor junto ao Pai, em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo. Ele é capaz de salvar de modo definitivo aquele por meio deles que se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre. Interceder por eles, Hebreus, capítulo 7, versículo 4. O próprio Espírito Santo intercede por nós, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Sinto que a oração, da forma que encontramos para nos conectar com Jesus, seja orando em frente ao sacrário, durante a tarefa, o trabalho, em grupos, comunidades, em nossa formação, na missa, todas serão recebidas por Deus Pai através de Jesus, numa comunhão única com o Criador. Por quê? Jesus, em seu sacrifício para a nossa salvação, viveu a maior oração ao Pai quando entregou sua própria vida para a salvação da humanidade, até mesmo para o maior dos pecadores. Jesus é inigualável. Ele é toda oração. Quando acolhe nossos pedidos, se coloca em nosso lugar, entendendo nossas dificuldades, nossos desesperos, toda súplica necessária para que nos transformemos através da confiança e misericórdia, pelo seu amor, sermos verdadeiramente seus filhos. Segue. Diário de Santa Faustina, Catecismo. 828. Catecismo 26. É catecismo? Ah, desculpa. Pulei.
Desculpa, é o Catecismo 26:35, né? Interceder. Sim. Pedir a favor de outro, desde Abraão, é o próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa da de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aqueles que ora não, procura seus próprios interesses, mas pensa sobretudo nos dos outros. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. É rezar mesmo por aqueles que lhe fazem mal. Veja, todos nós somos desse de inabalável, orou a Deus Pai, que lhe revelou a terra prometida. Sua descendência vieram os filhos, Jacó, Isaac, seus netos, seus bisnetos, e agora nós somos dessa geração. Ele não viveu para presenciar o quanto a sua oração foi eficaz junto a Deus Pai, que por amor a nós, suas criaturas, não poupou de nos enviar seu Filho Jesus para completar a promessa da terra prometida. Olha, os anos se passaram, observem, os anos se passaram, e ainda somos a semente de Abraão, que por uma oração de coração, feita de coração, com fidelidade e amor a Cristo, ele enterneceu o coração de Deus Pai, o Criador. No Catecismo 26:36, eu ressalto: a intercessão dos cristãos não conhece fronteiras, por todos os homens, pelos que detêm autoridade, conforme 1 Timóteo 2:1, pelos que nos perseguem, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho. Então, importante a gente frisar: a intercessão dos cristãos na oração não conhece fronteiras. Por isso, nós estamos reunidos de todos os lugares do Brasil. Nós somos uma terra imensa, mas estamos unidos, porque não existem fronteiras para divulgar o amor de Deus. Segue, Diário. Diário de Santa Faustina. Diário de Santa Faustina 828. Segue, Cassiano. Não abri o microfone, desculpa. Diário de Santa Faustina 828. Hoje à noite, conheci certa alma necessitada da minha oração. Rezei com fervor, mas sentia que ainda não era suficiente, e continuei a rezar por mais tempo. No dia seguinte, soube que justamente nesta hora tinha começado a agonia de certa alma, e tinha durado até amanhã. Conheci as lutas difíceis pela qual estava passando. Nosso Senhor me dá a conhecer de maneira especial quando uma alma agonizante necessita da minha oração. Sinto esse espírito que me pede oração, de uma forma viva e clara. Não sabia que existia tal união com as almas, e o meu anjo da guarda me fala disso frequentemente. Vejam, Santa Faustina tem a compreensão divina da importância da oração pelos agonizantes e Jesus. Santa Faustina, ela através das revelações de Jesus, ela tem a compreensão da importância da oração pelos agonizantes. E Jesus, então, confirma no Diário 1777 a importância da oração do Terço da Misericórdia, que ele revelou e pediu que rezássemos especialmente quando nos é inspirado em momentos tão diferentes do nosso dia a dia. E também frisando a importância das 3 horas da tarde ou 3 horas da madrugada, onde se pode meditar o quanto amor ele teve por nós naquele momento em que ele deu a sua última gota de água e de sangue pela nossa salvação. Então, quando estamos em um hospital, aproveitamos o momento para rezar esse terço para quem não conhecemos? Temos a coragem de divulgar a alguém desconhecido? Sim, meus irmãos em Cristo, a escolha de sermos apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia
deve nos encorajar a vivenciar verdadeiramente o apostolado em sua plenitude, aproveitando a experiência de Santa Faustina e aplicar em nosso viver o nosso testemunho de vida onde Deus nos colocar no dia a dia. Segue. Diário de Santa Faustina, 880. A minha união com os agonizantes continua a ser estreita. Ó, como é incompreensível a misericórdia de Deus, permitindo que pela minha pobre oração leve ajuda aos agonizantes. Na medida das minhas possibilidades, procuro estar junto de cada agonizante. Tenham confiança em Deus, porque é bom, é inconcebível, e a sua misericórdia ultrapassa o nosso entendimento. Diário 1698. Muitas vezes faço companhia às almas agonizantes. Peço para elas confiança na misericórdia divina e suplico a Deus aquela abundância de graça divina, que sempre vence. A misericórdia de Deus atinge o pecador, de maneira surpreendente e misteriosa. Às vezes, no último instante, exteriormente vemos como se tudo estivesse perdido, mas não é assim. Aqui eu vou deixar para a Fifi, que ela vai provavelmente fazer orar pelos mortos, né? Não sei. Mas quem é a Fifi? Vou sim. Você vai fazer alguma observação nessa? Depois eu vou sim. Depois eu vou fazer as partilhas. Nas partilhas eu vou acrescentar alguma coisa que precisar. Pode ficar tranquila, tá ótimo. Tá. Então, quando a misericórdia de Deus atinge o pecador de uma maneira surpreendente e misteriosa, às vezes no último instante, eu creio que aqui cada um deve ter uma experiência para contar, né? Então, eu vou seguir. Vamos seguir, Cassiano. Tudo bem. Alma iluminada. Só aguardando a... Cassiano? Tô aqui. Tô aguardando só... apareceu. Aqui para aparecer para mim agora. Continuando, pessoal. A alma iluminada pelo forte raio de uma extrema graça divina dirige-se a Deus no último instante, com tanta força de amor que imediatamente recebe de Deus o perdão das culpas e dos castigos. Exteriormente, não nos dá nenhum sinal de arrependimento, nem de contrição, visto que já não reage às coisas exteriores. Ó, quão inconcebível é a misericórdia de Deus. O Senhor é fiel. Ele cumpre o que promete, desde a criação, Abraão, nossos dias e até o fim dos séculos. Então temos que acreditar. Segue. Mas o horror, existe também almas que voluntária e conscientemente afastam essa graça e desprezam. Embora já em meio à própria agonia, Deus misericordioso dá à alma este momento de luz interior, com que, se a alma quiser ter a possibilidade de voltar a Deus, mas muitas vezes as almas têm tamanha dureza de coração, que conscientemente escolhem o inferno, anulam todas as orações que as outras almas fazem por ela, a Deus, até os próprios esforços de Deus. Mas aí que entra o amor infinito do Criador na sua misericórdia, que ele disse que até o último momento ele será o Rei da Misericórdia. E essa promessa que Jesus fez a Santa Faustina, para passar para todos nós temos que abraçar e repassar para todos aqueles que não conhecem Jesus e que nesse momento perdem a fé, se revoltam. Por que a pessoa está assim? Por que a pessoa está assada? Por que teve que passar por isso? Mas não, tudo é o dom divino da vida e o dom divino da despedida. É uma trajetória que nós temos que abraçar conforme a vontade de Deus. Segue. Diário de Santa Faustina,
1777. Rezar quando puderes pelos agonizantes. Segue. Abriu aí, Diário Cassiano? de Santa Faustina, 1777. Rezar quando puderes pelos agonizantes. Pede para eles a confiança na minha alma misericórdia, da minha alma misericórdia, da minha Misericórdia. misericórdia. Na minha Desculpa, misericórdia. engasguei agora. Porque eles são os que mais necessitam de confiança e os que menos têm. Fica sabendo que a graça da salvação eterna de algumas almas, no seu derradeiro momento, depende da tua oração. Tu conheces todo o abismo da minha misericórdia. Portanto, tira dele para ti, especialmente para os próprios pecadores. É mais fácil que o céu e a terra se transformem em nada do que a minha misericórdia deixar de envolver uma alma confiante. Segue. Diário de Santa Faustina, 1797 a 1798. Hoje chegou a mim o Senhor e me disse: minha filha, ajude-me a salvar as almas. Irás a um pecador agonizante e recitarás este terço, e com isso conseguirás para ele a confiança na minha misericórdia, visto que já se encontra em desespero. De repente encontrei-me numa choupana desconhecida onde estava agonizando um homem, já idoso, em terríveis tormentos. Em volta Pode da seguir. cama havia um grande número de demônios e a família chorando. Quando comecei a rezar, dispersaram-se os espíritos das trevas, com símbolos e ameaças contra mim. Essa alma tranquilizou-se e, cheia de confiança, descansou no Senhor. No mesmo instante, eu vi-me em meu quarto. Como isso acontece? Não sei. Tem sim algumas outras formações. Eu cheguei a citar uma situação do hospital. Se eu falei, daí a Fifi me dá uma cortada, tá? Mas é uma coisa assim que me gravou muito. Eu fui no hospital levar a Eucaristia para uma pessoa da família que estava ali. Naquele momento tinha os familiares reunidos, bem assim, desesperados, porque toda a CTI parou para tentar salvar uma alma que estava tendo um infarto do coração. Como eu estava com Jesus ali, eu perguntei para Jesus, eu disse, o que o senhor quer de mim nesse momento? E aí me veio que eu deveria rezar o terço da misericórdia. Rezei o primeiro terço em silêncio, o segundo terço em silêncio, o terceiro terço, num impulso que eu até hoje nem entendo, eu me dirigi àquela família, até hoje, se me perguntarem, não conheço, não visualizei semblante, nada, e pedi para eles, olha, nós temos que, eu sei que é um momento difícil e expliquei o terço da misericórdia e disse assim, vamos rezar de mãos dadas esse terço porque a hora é de Deus. Rezamos, então, unidos o terço, terminamos de rezar o terço com a família, o terceiro terço, né? Veio o médico da CTI e disse, olha, tentamos até o último minuto, mas essa alma se despediu. Então, assim, foi uma experiência muito forte para mim, porque do terço da misericórdia, enfim, porque Jesus tá dizendo, através dessa lição de hoje, que a gente tem que orar pelos vivos. Naquele momento, aquela pessoa estava viva, estava lutando pela vida, mas a hora é de Deus. Então, ele me fez vivenciar, quer dizer, não presenciar, vivenciar a importância da oração na hora da agonia da pessoa, né? Então, vamos lá, tem mais uma citação, mais outras ali. Diário de Santa Faustina, 314. Em determinado momento, quando depois do meio-dia fui ao jardim, o anjo da guarda me disse, reze pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes,
junto com as jardineiras. Terminando o texto, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No fim destas, as educandas começaram a conversar alegremente entre si. Apesar da algazarra delas, ouvi na alma estas palavras: reze por mim. Diário de Santa Faustina. Como não podia compreender bem essas palavras, afastei-me alguns passos das educandas, refletindo sobre quem podia ser a pessoa que me pedia que rezasse. Então ouvi estas palavras: sou a irmã. Essa irmã estava em Varsóvia, e eu, naquele momento, em Vilnius. Reze por mim, até que ele diga quando deve parar. Estou agonizando. Imediatamente comecei a rezar por ela, ao coração agonizante de Jesus. E como ela não me dava descanso, rezei assim das 3 às 5 horas. Às 5 horas ouvi esta palavra: obrigada. Compreendi que já havia morrido. Todavia, no dia seguinte, durante a Santa Missa, rezei com fervor por sua alma. Depois do meio-dia, veio um bilhete avisando que a irmã havia morrido em tal hora. Então, essa. Pode falar. Então, essa. Só faltando só o final, desculpa. Compreendi que era a hora em que me tinha dito: reze por mim, que foi a hora que ela partiu. Pode falar. Então, essa é uma graça especial que a Santa Faustina teve. Talvez alguns de nós tenha também essa graça. E eu acho assim, ó, que à medida que a gente se dê conta disso, a gente deve colocar a serviço de Jesus, né? Então, continua ali, depois eu vou concluir. Diário 835. Tassiano? Vou abrir aqui agora. Abri. Diário de Santa Faustina 835. Especialmente agora, quando estou aqui neste hospital, sinto essa união interior com os agonizantes, que no início da agonia pedem as minhas orações. Deus me deu uma misteriosa união com os agonizantes. Agora isso sucede com mais frequência. E por isso tenho a possibilidade de comprovar até a hora em que começa a agonia. Hoje, às 11 horas da noite, fui de repente despertada e senti claramente que estava junto de mim um espírito me pedindo oração. Há uma espécie de força que me obriga a rezar. Segue. A minha visão é puramente espiritual, através de uma repentina luz que Deus me concede neste momento. Rezo até me sentir tranquila na alma, e nem sempre levo o mesmo tempo. Sucede às vezes que rezo uma Ave Maria, e já fico tranquila. Então recito o Salmo de Profundis, e nada mais rezo. Outras vezes acontece que recito todo este texto, e só então me encontro em paz. Sabe por que a Santa Faustina diz Ave Maria e já fico tranquila? Como que é o final da Ave Maria? O final da Ave Maria é agora e na hora de nossa morte. Amém. Não sei se vocês pensaram sobre isso. Segue. E aqui também verifiquei que se me sinto impelida à oração por mais tempo, ou seja, sinto a inquietação interior. Essa alma encontra-se em maiorias lutas, numa agonia mais longa. A maneira como posso constatar a hora é a seguinte: como tenho um relógio, vejo naquele momento que as horas são. No dia seguinte, quando me falam da morte dessa pessoa, pergunto a hora, que corresponde inteiramente àquela da agonia. Dizem-me. Pode continuar, Fifi? Sim. Cadê a hora daquela agonia? Porque não mudou aqui ainda não. Agora apareceu. Dize-me, tal e tal pessoa está em grande agonia. Ou então, hoje morreu tal e tal pessoa, mas adormeceu depressa e calmamente.
Sucede que a pessoa em agonia está no segundo ou no terceiro pavilhão. No entanto, para o espírito não existe distância. Sucede que tem o mesmo conhecimento distante a várias centenas de quilômetros. Isso aconteceu diversas vezes com a relação a parentes e familiares, e também com relação a irmãs religiosas e almas que nem cheguei a conhecer em vida. O importante é associar a oração ao nosso cotidiano, refletindo para o Evangelho o pedido de Nosso Senhor. Assim conseguiremos discernir como devemos orar, em qual circunstância a gente deve orar. Aí eu concluo a maior oração que nós podemos rezar pelos vivos. Em primeiro é a Santa Missa, a Eucaristia, onde o próprio Cristo se faz a ponte e intercede através de seu sacrifício no altar para a nossa salvação. Que possamos levar as pessoas a conhecer a verdadeira oração e explicar o poder da missa, porque no momento que o sacerdote consagra o pão e o vinho, ele próprio é una persona em Cristo, através do ministério do sacerdote. E agora eu vou fazer uma oração, antes dessa oração final ali da Santa Faustina, que todos nós conhecemos. Vou pedir assim, ó: Deus, encerro meu dia grata por sua proteção, por guardar minha família, meus amigos e irmãos em Cristo, com tua graça e imenso poder. Encha meu coração de força e fé, renove minhas esperanças na vida, me fazendo crer que todas as coisas são possíveis. Senhor, eu não sei todas as respostas, mas tu tens todos os propósitos para mim, e nisso eu vou crer durante cada segundo do meu viver. Peço que com a mesma proteção fiel que cuidas de mim, proteja também aqueles que são especiais para mim. E nesse momento eu clamo por toda a humanidade. E por cada um de nós nesse apostolado, pelos sacerdotes que entendem a misericórdia e aqueles que ainda não conseguem entender, eu clamo também, Senhor. Clamo para que os teus raios de misericórdia atinjam o coração de todas essas pessoas, para que tenham uma experiência direta com a sua luz. E que a cada início e final do dia eu possa estar transbordando em meu coração com leveza, nas minhas atitudes, doçura nas palavras de gratidão por cada momento e silenciar o que não compreendo. Gratidão, Senhor, pela vida e pelos dons que me fazem trabalhar por ti. Amém. Diário? Tá faltando o diário agora, diário 935. A minha união com as almas agonizantes é escrita como antigamente. Frequentemente acompanho uma alma agonizante, mesmo de uma grande distância, mas experimento a maior alegria quando vejo que a promessa de misericórdia está se cumprindo nessas almas. O Senhor é fiel, cumpre o que promete. Amém? Amém. Amém, amém, Vera. Muito obrigada, Vera, muito obrigada. Muito obrigada, Cassiano. Vamos ver aqui as nossas partilhas, né? Eu vou partir para cá. A partilha. Oi. Espero ter correspondido com o tema. Sim. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito, Vera. A partilha. Devemos rezar somente pelos agonizantes que conhecemos? Como saber se nossa oração pelo agonizante teve efeito? Segundo o exemplo de Santa Faustina, como devemos rezar pedindo intercessão pelo próximo? Vamos abrir aqui. Deixa eu parar de compartilhar, peraí. Só um minutinho, senão já fica aparecendo aqui, peraí. Aqui já sumiu. Sumiu? Uhum. Então tá lá, olá, olá, olá. Essa lição eu fiquei o tempo todo me segurando, porque essa lição, essa apresentação, né, essa nossa formação,
professor acaba sempre falando em lição, né? Esta formação de hoje, a próxima, ela é, assim, uma formação que eu gosto muito de ler, de praticar, porque aí praticamente está uma das principais funções, eu diria, do apostolado, do apóstolo de misericórdia. Eu até brinquei com vocês, né? Ainda eu coloquei lá na nossa escrita, eu falei para vocês lá, falei assim, gente, depois no final eu vou perguntar para vocês qual é a maior obra de misericórdia que vocês já fizeram. Então, eu mesma vou estar... Alguém quer falar qual foi a sua maior obra de misericórdia? A minha maior obra de misericórdia foi brigar contra um sentimento interior, entendeu, Afife, que eu tinha muito grande, uma dúvida que eu tinha, né? No qual foi a hora que eu me senti aproximada verdadeiramente da misericórdia, entendeu? Foi quando a minha esposa estava no leito, né? No leito do hospital, quase morrendo, teve que tomar 12 bolsas de sangue para se manter viva. Então me apeguei bastante a Deus. Fala que a gente não aprende, né? Não aprende com amor, vai aprender com a dor. Então ali eu aprendi com a dor e agora estou aprendendo com amor. Amém. Amém. Mas vocês viram, quer dizer, essa pergunta que eu fiz para todos, vocês vão perceber que a resposta de cada um de nós vai ser justamente aquele momento que a gente mais precisou da misericórdia de Deus e ele veio atender, né? Agora, o que eu queria colocar nesse sentido seria assim: qualquer obra de misericórdia que nós fizermos é a melhor de todas. Por quê? Porque naquele momento, aquela obra que você está fazendo é aquela que é a necessária. Então, tanto faz você ter, sabe, como o menino, né, Cassiano falou, ali no leito de dor da esposa, ele clamou a Deus e ele atendeu na hora. Mas também, de repente, poderia ele estar muito longe e dirigir o pensamento a Deus e Deus atender, está tão longe lá do outro, e ele atender. Então, o que vale aí nós pensarmos qual o tamanho da nossa obra, é sabermos que qualquer obra que nós fizermos de misericórdia, por menorzinha que ela seja, ali está o coração de Jesus. Ali está o seu coração pedindo para o coração de Jesus. Então, ela é, qualquer uma dessas nossas obras de misericórdia, qualquer uma que nós pensarmos, é a maior obra de misericórdia. Porque é aquela que o ambiente, o momento precisa, necessita e você está realizando. Uma oraçãozinha, só um pensamento que você faz, você já alcança para a pessoa que necessita a grande graça da misericórdia. Então, você vê, aquele momento, uma oraçãozinha que você fez, valeu tudo aquilo. Não dá para nós mencionarmos o tamanho de uma obra de misericórdia. Todas elas são muito agradáveis ao coração de Deus. E muito necessária àquela pessoa que está naquele momento necessitando daquela obra de misericórdia. Essa obra aqui eu acho assim, muito importante, porque como nós somos estudantes da Divina Misericórdia, também apóstolos da Divina Misericórdia, cabe a nós fazermos muito uso dessa nossa oração pelos vivos, e também depois pelos mortos, porque o agonizante, praticamente, ele está no passo, né, do vivo para o falecido, para os falecidos, para os defuntos, para os mortos. Ele está ali. E muita gente é socorrida nesse momento de agonia, porque, como a Vera estava falando agora no final, muitas pessoas aceitam, no final, fazer uma confissão, pedir a presença do padre,
Mas aí, por exemplo, a gente, às vezes, o que me tocou ali para eu falar, é assim, às vezes a pessoa fala, eu não quero não quero falar com o padre, não quero. Agora, por que que essa pessoa não quer falar com o padre? Porque ela, a maioria das vezes, ela não se sente digna de receber o olhar de Jesus, o perdão de Jesus, o amor de Jesus. O coração dela está tão machucado, está tão doído, tão machucado, tão sofrido, que ela fala, meu Deus, e agora como é que eu vou querer merecer a salvação? Como é que eu quero pedir para Jesus algo que não tem nem condição de ser pedido? E aí o que vem? A importância de nós divulgarmos a divina misericórdia, de nós divulgarmos o que é misericórdia de Deus para todas as pessoas. Porque se nós divulgarmos, a pessoa terá conhecimento. A pessoa saberá que Jesus está ali para acudir, para receber ela. Eu nunca esqueço uma coisa que acho que vou carregar para o resto da minha vida. Eu tenho muitas experiências com agonizantes. E uma que me deixou bem assim, pensando, foi a minha sobrinha. Ela estava com câncer, ela estava assim, muito mal. E ela virou para mim e falou para mim assim, tia, para onde a gente vai depois que morre? Você vê, dessa pergunta dela para mim, ali ela expressou todo aquilo que ela estava sentindo, ela estava sentindo aquele final, e aí o que ela percebe? Ela era uma pessoa religiosa? Ela era uma pessoa religiosa, mas ela se ocupava da mãe doente, a mãe vivia, ela que cuidava da mãe doente, ela que levava, ela que trazia, ela que fazia almoço, ela que cuidava, ela que lavava, ela que, sabe, levantava, deitava, era tudo ela, e ela cuidava dos irmãos, e ela cuidava de tudo. Então, ela não tinha nem tempo de pensar nela. E ali eu entendi todo o desespero dela. E eu fui explicando para ela a minha maneira, o que ela necessitava saber naquele momento. Então, você vê, nós percebemos aí, nós temos que ensinar as pessoas sobre a misericórdia de Deus, sobre quem é Deus, que é essa misericórdia dele, o que é esse amor dele, que por mais que você ame, que você pense que você ama, o amor que você tem não é nada, é um grão de areia, não significa nada perante o amor que Deus tem, do perdão de Deus, que nós sabemos que qualquer pessoa que chegar no final da vida, que ali se arrepender do que foi a sua vida, que se ele fez, de pecado, ele vai receber a justificação de Jesus, vai ser justificado, vai ser compreendido, ele vai ser amparado, ele vai ser recebido. E é lógico que ele vai depois ter um momento da purificação, sim. Só que ele já vai ter condições de partir para a purificação. E não é uma alma perdida. Porque, como a Vera leu ali atrás, é o momento da partida que a pessoa não aceita conversar, a pessoa que não aceita Deus, que não aceita, eu não quero perdão, é que eu errei, eu fiz mesmo, eu arrebentei mesmo. E aquela pessoa que ela já assimilou de uma maldade, e ela, além de não querer, ainda ela sabe que não tem jeito mesmo. Então, ela não se arrepende do que ela fez. Hoje, estava ouvindo aqui, o homem contando que eu dei acho que umas 14 facadas, eu acho que já na quarta já tinha ido já. Mas eu queria pegar ela também. Então, você vê a pessoa ali contando e explicando algo que, aos nossos olhos, é algo monstruoso. Como fica um ato desse perante a misericórdia de Deus? Como fica Deus? Como fica o próximo? Como fica o amor ao próximo? Como fica o nosso coração que Deus fez com tanto amor? Para a gente partir numa situação dessa que a maldade é tão grande que não cabe um momento de arrependimento, não cabe um momento de, nossa, né? Não cabe. Existe pessoa assim? Existe muitas pessoas assim.
Muitas pessoas. É aí que nós vemos a necessidade do nosso trabalho, da nossa missão, da nossa oração. Vocês já receberam, assim, pedidos de orações para pessoas que estão agonizando e que não estão perto de você? O tempo todo, né? O tempo todo. Então, você vê, as pessoas ficam preocupadas de me chamar para ir rezar para a pessoa. Porque, meu filho chama a Fifi, a senhora não vai rezar por mim quando eu estiver ruim, quando eu estiver doente. Não vai rezar por mim. Eu não quero que a senhora reze por mim. Por quê? Porque é engraçado, mas a pessoa necessita de uma oração, eu vou lá, rezo com ela, rezo por ela, penso em Deus, peço para Deus, entrego ela para Deus. Eu viro as costas, a pessoa vai embora. O que aconteceu? Eu fui levar para ela a morte, não fui levar a morte para ela. Só que eu fui implorar misericórdia para Jesus. E aí vocês viram aí, até esse aí é o Salmo 129, é o de Profundis, né? Que ainda a Vera citou, e vocês vão ver, a gente reza muito isso aqui, nas Exéquias, que é na despedida do morto, né? O falecido, dando a oração para ele, olha aqui, ó. Olha como é que ele começa. Do fundo do abismo, que é de profundos. O que é de profundos? É do fundo do abismo, né? Da profundidade, né? Das profundidades, olha lá. Do fundo do abismo clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi minha oração. Que vossos ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor. Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Essa aqui é um trecho da oração que nós fazemos na hora que a pessoa está sendo agonizando para falecer. Aí que a Santa Faustina falou para vocês, eu rezo de profundis. O que é essa oração aqui? Depois você, com outra calma, vocês leiam, é o Salmo 129. E quando você está rezando, agonizando, está entregando ele para Deus, vários momentos da oração você reza o de profundis. Então, eu executei muito, assim, fortemente a função de orar pelos agonizantes quando eu morava lá em Londrina, né? Quando eu fui para lá, me entrosei lá com os apóstolos de lá, formamos lá, eu formei cinco cenáculos de apóstolos lá. E aí você vê, uma coisa que eu fazia muito, que me era cobrado, que me levava a fazer, era a oração no hospital. Aí uma madre lá me achou, ela foi falar comigo, por favor, para eu ir lá rezar. Gente, eu ia todo dia no hospital rezar. Ela pedia para eu ia lá rezar, eu ficava de sala em sala. Chamava algumas pessoas para ir comigo, algumas se prontificavam, mas só ia de vez em quando, a outra não tinha condição. Eu não tenho condição de fazer isso, eu não aguento fazer isso. Era rezar pelo agonizante. E ali tinha muitas experiências que a gente vivia, pessoas que nunca rezaram, pessoas que não eram católicas, pessoas que eram de outras religiões, e a gente orava, e ali a pessoa pedia para orar para ela. Essa hora não tem separação de religião, sabe? E aí você vê a importância da oração ali no leito do doente. E aí você também viu aqui, que a Santa Faustina mostrou, as experiências que ela teve de ir para outro lugar, de ser chamada em outro lugar. Quantas vezes você recebe? Eu acordo, às vezes acordo 3 horas da madrugada, e acordo e sento no relógio, está batendo 3 horas, mas não é possível. Aí eu fico preocupada, eu pego o telefone e começo a procurar se tem alguém falando alguma coisa em algum lugar, para ver se alguém está necessitando de alguma coisa. Aí eu pego e rezo o meu terço, e converso com Jesus e falo, Senhor, eu não sei para quem é, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe para quem é está necessitando dessa oração. Aí eu saio da cama, porque se eu ficar na cama, a gente vai cochilando, né, e não reza direito. Aí eu saio, vou para uma cadeira, vou aqui passar lá perto de Jesus, ali eu rezo meu terço e peço para ele, peço para ele, peço para ele. E aí você se sente mais aliviada, você percebe que você está
está orando por alguém que está necessitando. Vocês viram Santa Faustina falando que ela rezou 5 horas seguidas, das 2 às 5, né? Das 3 às 5, né? Das 3 às 5, pela irmã que estava necessitada. Então, vocês veem, ali no livro de Santa Faustina, vocês encontram muitas experiências que ela passou e que ela põe no papel. Por que ela põe no papel? Ela põe no papel para nós aprendermos, para nós sabermos que é importante, que é necessário e que é válido, que é preciso. É uma função, uma missão muito grande do apóstolo. Aí você vê, o outro grupo, nós tivemos, o pessoal lá ia, toda semana ia lá na casa de apoio aos cancerosos. Nós íamos lá, rezávamos o terço com eles, e tomava até um cafezinho com eles depois, que a irmã pedia para ficar por ali com eles, sabe? É uma casa muito grande que tem lá em Londrina, muito boa. Aqui também tem, na cidade também tem a casa de apoio aos doentes, né? E ali a gente fazia o terço da misericórdia. Depois tinha doente que trazia o violão para cantar com nós. Vou levar meu violão, traz seu violão. Aí também, no fundo, eu era uma experiente também igual a eles, também já tive câncer, então eu já falava da experiência, para eles saberem que a gente está forte, está vivo, está com Deus. Jesus fez essa obra de misericórdia, né? Então, ali a gente combinava assim, cada dia da semana ia um casal, segunda-feira ia fulano ciclano, terça-feira fulano beltrano, sabe, cada dia ia um casal, e a gente tinha vez que ia semana seguida, direitinho, estando com eles, e ali você percebia a necessidade da oração, do sorriso, do ouvir, do conversar, do brincar, do bater papo, de mostrar para a pessoa que aquele ato de desespero que ela está passando, aquele momento de desespero, está amparado nas mãos de Jesus. E você pode até conversar, brincar, sorrir, mostrar o quê? Mostrar a força de Deus atuando, a força que Jesus mostra, o amparo que Ele está dando, a confiança que você precisa ter, a entrega que você precisa fazer. Tudo isso é um momento que nós podemos fazer através da oração para aquela pessoa necessitada. Então, eu tenho que parar, porque senão você me conhece, né? Aí, você vê, a gente tem, assim, experiências lindíssimas, sabe? Algumas já citei com vocês. E aqui, como saber se a nossa oração pelo agonizante teve efeito? A gente sabe. A gente sabe porque alguma coisa você recebe, sabe, assim, o próprio você, dentro de você, você sente um alívio. Você sabe que esses dias eu fui rezar por alguém, estava já sofrimento, em sofrimento, em sofrimento, em sofrimento. Aí eu quis ir pessoalmente lá. Eu fui, cheguei lá, rezei, pedi a Deus, conversei com a pessoa, falei de Deus, falei de Nossa Senhora, falei do Espírito Santo, falei da Divina Misericórdia. Saí dali, fui embora, dali a pouquinho a pessoa descansou. Eu saí, a pessoa descansou. A FIF matadeira? Não. A FIF que implora Jesus para dar força e confiança naquele momento para aquele ser poder se entregar nas mãos de Jesus e deixar Jesus agir. Então, não interessa para nós se teve efeito ou não teve efeito. A pessoa vai sentir o efeito. Jesus vai amparar, Jesus vai levar. Eu não preciso saber o que aconteceu. Deus sabe. Com certeza, a minha oração valeu. Você acha que uma oração não é válida? Se for feita de coração, a todo segundo, a todo momento, essa oração é válida. Porque você está colocando o seu coração ali. E Jesus está recebendo. Porque Jesus conhece o coração da pessoa. Sabe como é que ela está em oração. E a pessoa que necessita, né, gente? Como devemos rezar pedindo intercessão pelo próximo? Aqui ela já mostrou em todos os caminhos dela, né? Isso vocês perceberam também que lá pelo começo nós vimos que o intercessor pede a Jesus, o Espírito Santo de Deus,
para vir acudir a pessoa. É o que nós fazemos em todos os nossos cenáculos, nós fazemos, Senhor, oração pelo Espírito Santo. Senhor, manda-nos o vosso Espírito Santo para que venha nos orientar, que venha nos mostrar o que é necessário. O Espírito Santo vem falar em nós, não é nós. Se você sentiu a vontade, solta, que aquilo ali é Jesus que está mandando, é o Espírito Santo que está vindo, porque você pediu a Deus que mandasse o Espírito Santo receber aquela pessoa, apaziguar o coração, mostrar que Deus é misericórdia, mostrar que o amor existe, mostrar que se entregar nas mãos de Deus é o maior socorro que nós temos na nossa vida. É para isso que nós chamamos Espírito Santo. Sempre, necessariamente, está o Espírito Santo sendo chamado. Então, a nossa aula de hoje é sobre a nossa função de intercessor na vida do outro. E sou muito chamada para orar, mas quem que é que está sendo chamada? É a Fife? Não. É o apóstolo de Cristo. É o mensageiro do Senhor Jesus. É o instrumento do Senhor Jesus. Nenhum de nós aqui é nada, a não ser o portador da graça da divina misericórdia, que Deus concede ao seu apóstolo. O amor, o poder, a oração, o dom da oração, para socorrer qualquer irmão que necessitar. E saber como agir na hora necessária. Amém? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? É igual você falou aí, né, Afif? A gente, quando você falou, a oração serviu, a oração sempre serve. Por que a oração sempre serve? Porque a pessoa partiu. Então partiu, mas partiu com a alma satisfeita, porque encontrou, entendeu? Na consolação da palavra daquela pessoa que rezou por ela, entendeu? A luz. Então a oração é sempre benéfica para a pessoa. E o que eu venho a falar aqui também, não só em benefício, porque o que prevalece não é a nossa vontade, sim a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente ora, a gente pede, a gente intercede, mas quem dá a última palavra é Deus. Tá certíssimo. Alguém mais quer ter alguma palavra? Oi, Amém? queridos, boa noite. Tudo Boa, bom? meu amor. Boa noite, querida. Seja bem-vinda, viu? Eu entrei só depois, hoje cheguei um pouquinho tarde em casa, mas esse cenáculo, né, é um cenáculo que, depois do ano passado, quando meu pai faleceu, ele mexe bastante comigo, assim, e que eu tive a graça, né, é uma graça, não foi fácil, mas eu e meu esposo tivemos a graça de poder... e minha família também, né? Nos últimos 10 dias do meu pai, de poder estar com ele o tempo todo, né? Foi nos dado assim no hospital, né? Embora ele depois tenha ido para a UTI, nós pudemos ficar o tempo todo juntos com ele. Então, meu pai já tinha 93 anos, já estava assim, bem idoso, né? Mas e o que eu lembro muito, né? Além é lógico que a gente ficava falando as coisas para ele, né? Pedindo ali a misericórdia, rezamos muito texto, aquele livrinho do santuário que tem pelas almas, né? Agonizantes e do purgatório. A gente acho que leu aquele livrinho todo várias vezes, né? Eu uso muito ele. Meu pai pôde... Deus como o meu pároco fala, né, Padre Núbio, ele deu a despedida dele no casamento do meu caçula, que o meu filho caçula, ele se casou no dia de Santa Faustina, o dia que é o do mundo, né, dia 5, né, não no dia 6, que é aqui no Brasil, né, ele se casou no ano passado, e ele e minha nora, os dois são do AEDM também são apóstolos consagrados, né. Então, na nossa paróquia tem uma relíquia, e o Padre Núbio deu a bênção, né, com a relíquia de Santa Faustina e tudo. Mas, enfim, e meu pai estava assim, estava muito já fraquinho, não estava querendo ir, foi de cadeira de rodas, né? E o Espírito Santo iluminou muito meu pároco, porque ele pediu uma salva de palmas para o meu pai, porque ele estava ali presente. Enquanto nós é que chegamos um pouquinho assim atrasados por conta, assim,
uma demorazinha, né, do meu pai, de a gente colocar a roupa nele e tudo, dar alguma coisa para ele comer, enfim. E tudo na graça de Deus, né? Tudo do jeitinho dele. E ele ainda recebeu ali no casamento a unção dos enfermos. Depois ele recebeu novamente no hospital. E o que eu vi depois, e que me deixou... teve alguns momentos, algumas coisas que meu pai começou a ver, enfim, isso aí não veio ao caso, né? O que veio ao caso é que foi tudo assim... É lógico que meu pai queria viver, né? Ele mexia comigo, ele falava assim, acho que eu quero ver você tendo netos, né? Aí eu mexia com ele, que ele não queria comer nada, eu falei, então eu só precisa comer mais, porque ele estava muito magrinho, não queria comer nada, né? Mas a gente viu a mão de Deus em várias situações, que não vem aqui ao caso, né? Mas o que eu vi muito no meu pai, né, é que no nosso momento derradeiro também, a gente chama muito por Nossa Senhora. A gente pede muito que ela esteja conosco, né? Então, vira e mexe, a gente olhava, estava o meu pai falando, né? Ele estava lá com a vozinha já fraquinha, ele falava, né? Ave Maria, cheio, toda hora, né? Toda hora, né? Então, a nossa mãe, ela é intercessora, né? Ela está junto de nós, né? É a mãe da misericórdia, né? Então, e que a gente tenha sempre... eu pedi realmente essa graça a Jesus, ele me concedeu, né? Para que eu tivesse ali no momento... Eu não queria que meu pai fosse embora sozinho, né, numa UTI, sem que tivesse ninguém do lado dele. E o tempo todo nós ficamos nos revezando. E no momento derradeiro, éramos eu e meu esposo. A minha mãe estava sentadinha assim, mas ela estava ali também, mas ela não percebeu muito, né? Só depois é que ela foi se dar conta. E nós chegamos, inclusive, a colocar canto gregoriano, porque eu tenho no meu Spotify, no meu celular. E antes, assim, eu vi que realmente já estava ficando fraquinho o coração dele. E olha, e ainda teve o fisioterapeuta que foi antes, da parte da manhã, que meu pai, quando ele faleceu, era 1h03 da tarde. Ele viu que não adiantava mais colocar máscara, né, do respirador, e ele fez só uns movimentos, assim, com meu pai, sabe, um alongamento, né, nos braços e nas pernas. E ele fez tudo isso cantarolando. E quando eu comecei a ouvir esse canto dele, a coisa mais linda, né? Que eu me lembrei do canto gregoriano, e eu falei, não, eu não quero que meu pai, né, eu quero um ambiente de paz aqui, né, dos anjos, né, que os anjos estejam aqui, né. E aí eu lembrei disso e eu coloquei, assim, no celular, perto da parte de cima, assim, né. Então, que a gente peça, né, eu hoje em dia eu peço essa graça, né, para que, porque por mais que seja difícil, gente, a gente deve tentar pedir essa graça a Deus para que os nossos, né, aqueles que Deus nos confiar, para que a gente possa ter essa fortaleza de estar com eles nesses momentos derradeiros, porque em geral a pessoa ela não quer ir, né? Então meu pai ele foi se deixando levar, né? Então porque a pessoa ela está apegada, né? Ela está apegada ao mundo, ela tem medo, né? E é como Santa Faustina falou, né? Que o que ela fazia, né? Ela falava sempre para o agonizante, né? Sobre a misericórdia de Deus, né? Ele pedia, né? Para que esse agonizante tivesse essa confiança, né? Nesse amor misericordioso de Deus e para que se deixasse desgarrar, né? Daquelas nossas pequenas mazelas que a gente tem, às vezes uns rancores que a gente guarda, né? A bobagem, né? Que nessa hora não serve de nada, né? Não serve de nada, né? Mas que a gente possa ter, né, que a gente possa ser para o outro esse amparo e essa fonte de luz, né, porque é uma luz, né, para que a pessoa possa perceber, né, essa imensidão, né, esse oceano, esse abismo, né, que ela tem uma passagem, né, que Jesus fala, né, um abismo de misericórdia, né, então você imagina algo que é tão grandioso que a gente não pode nem ver até onde, contemplar o seu final, né, o seu fim, né, então para que a gente possa poder passar isso para o outro, né, e que no dia que chegar o nosso dia derradeiro, né, que também estejam outros também rezando por nós, né, porque a gente fala que é fácil, né, mas não, a gente não sabe, né, sabe lá como é, né, o nosso dia derradeiro, né, todos nós temos as nossas mazelas, né, e a gente também vai ter os nossos receios, né, nossos medos, né, as nossas, né, então que a gente também tenha por aqueles por quem rezar, né, é um ciclo, né. Eu até brinco isso, eu falo, não, gente, quero que rezem muito por mim, rezem muito por mim, botem muitas missas, a gente vai rezando aqui pelos nossos, né, e depois a gente espera que outros também rezem por nós, né, que coloquem nossos nomes nas missas, né, dessa importância também, né, às vezes eu converso isso também, às vezes com minha mãe,
E vejo agora minha mãe, que é da paróquia, né, do Cassiano e da Miriam, né, que é São Benedito, que é a minha paróquia de origem, né? Minha mãe agora está aí fazendo o jejum de Daniel, né? Aí tá me falando, minha filha, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que ler isso, tenho que ler aquilo, né? A Miriam me passou o arquivo, né? Então, eu vejo que toda essa experiência com meu pai, por mais que tenha sido difícil, dolorosa, né? Até hoje ainda sinto muita falta, né? Até do cuidar dele, né? De fazer lá a sopinha dele, a comida, de ficar no pé dele, pegar no pé dele que não comia, que tinha que beber água e tal, enfim. Eu sinto falta do cuidar, que meu pai era uma pessoa muito, muito tranquila no cuidar, né? Ele não era uma pessoa difícil. E, enfim, né? Eu era a filha, eu só tinha eu e meu irmão, né? Então era aquela filhinha, né? Querida, né? E o meu irmão também era querido. Meu irmão também cuidou muito do meu pai. Meu irmão se aposentou já para ser cuidado do meu pai. E ficou 6 meses cuidando também, junto comigo e com a minha mãe. Então, que a gente receba essa graça, né? Eu acho que a gente tem que pedir essa graça, né? De nós podermos sempre passar para o outro, né? Essa misericórdia de Deus, né? Esse amor infinito que ele tem por cada um de nós e essa importância, né? Essa importância de nós nos deixarmos de lado, né? Todas as nossas angústias, todos as nossas pequenas transgressões e também as nossas pequenas feridas, né? Porque às vezes a gente se apega muito às feridas que é aquela que a gente acha que o outro fez, não é? E na nossa hora derradeira, eu sempre falava para o meu pai, pai, eu só fui um homem, o pai perfeito, aquele pai que eu precisava. Agora é só amor, papai, só amor. Eu falava muito isso para ele, né? É só o amor, né? O senhor esqueça, não leve no coração nada, nenhuma rusga, né? Nenhuma dor, né? O amor de Deus, ele suplanta tudo isso, né? Que ele tem pelo Senhor. Então que a gente consiga ter essa graça, né? E essa fortaleza de passar isso para os outros. E também que um dia nós também, né, recebamos, né, essa graça, né, de ter outros orando por cada um de nós. É isso, Afif, minha querida. Obrigada, querida, obrigada, viu? Eu já tive, sabe, muito dessa graça também, viu? Minha avó morreu nos meus braços, minha mãe morreu nos meus braços, minha irmã morreu nos meus braços, minha irmã morreu nos meus braços. Minha cunhada morreu nos meus braços. Minha cunhada, ela estava morrendo, eu estava segurando a mão dela assim, ela olhando para mim, eu olhando para ela e eu sorrindo para ela, né? Eu fiquei sorrindo ali para ela o tempo todo, ela partindo, eu olhando e sorrindo, ela indo, até que eu vi que ela foi. Aí eu esperei, depois que eu vi que ela foi, eu rezei, pedi a Deus, aí eu fui chamar a mulher, bem, parece que ela não está respirando. Aí a moça correu todo mundo, mas eu deixei a coitadinha em paz, porque era tanto sofrimento naquele hospital, tanto tempo, e aí eu ouvia, você vê, eu estava sentada, ele estava sentada quieta no canto, rezando, eu rezei e sentei. Fiquei lá quieta, de repente me deu aquela vontade de levantar, eu levantei igual um rojão e fui lá, para a cabeceira dela. Cheguei lá, ela estava quase partindo. Aí olhando assim, mas, sabe, tranquila. Aí fiquei olhando para ela também, sorrindo. Você põe um sorriso no rosto, deixa ele ficar, né, gente? Menina, você sabe, e aí ela partiu assim, sossegada, tranquila. Peguei meu livro, rezei todas as orações que eu ia rezar, fechei todas as orações, depois chamei minha enfermeira. E meu irmão foi a mesma coisa também. Mas, sabe, as pessoas acham esse momento muito difícil. Mas eu acho que é um momento que você tem que buscar força onde estiver e fazer com que aquela pessoa perceba que ela está indo amparada por Deus, que ela está seguindo, Jesus está colhendo, sabe? Nossa Senhora está junto. O anjo da guarda dela também. O anjo da guarda, sim, para poder, sabe, para poder passar, você passar essa mesa. Porque se você ficar ali chorando, desesperado, naquela que já está partida, sem conhecer para onde é que ela está indo, então, até a alma também pode entrar em desespero, né? Se for uma alma meio fraca. Mas graças a Deus, gente, graças a Deus, a nossa aula de hoje é esse, nosso cenáculo, graças ao bondoso Deus, terminamos mais um, em paz, com a graça divina de Jesus sobre todos nós. O Padre Edson tinha uma reunião muito importante lá hoje, que estava já vendo todas as coisas dos devotos, do congresso, tudo lá. Então, ele pediu desculpa, me escreveu antes, explicando que não iria estar presente, mas ele estava em oração por nós, e eu tenho certeza dele, né?
Então, nós também estamos sempre em oração, e Deus vai cuidar de todos nós, que Jesus misericordioso venha nos abençoar. Senhor Jesus, nós te entregamos o nosso cenáculo, Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração, todo momento que o Senhor esteve conosco, todo o conhecimento que o Senhor Espírito Santo trouxe para nós. Nós agradecemos de todo o coração, Senhor, que nós possamos fazer uso dos nossos conhecimentos, que nós sejamos o instrumento da misericórdia que o Senhor quer que nós sejamos. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, e pedimos que nos abençoe, Senhor. Abençoe a todos nós, a nossas famílias, a todo o apóstolo do mundo inteiro, a todos que necessitam da vossa bênção, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. São João Batista, rogai por nós. Hoje São João Batista, estou até esquecendo do São João Batista. E tudo a gente sempre fala, né? O pessoal fala que o dia de São João é o dia mais frio do ano, né? Eu acho que está certo, esse ano deu certo, que o ano passado estava um calor danado. Mas Deus seja louvado, gente. Muito obrigada de coração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela cooperação, pela ajuda, pela leitura, pela participação, viu? Por estar participando conosco, por estar junto conosco, por estar atendendo o chamado de Jesus. Eu agradeço de todo o coração a todos vocês. Viu? Muito obrigada. Boa noite. Descansem, fiquem em paz. Bom descanso, Afif. Boa noite. Descanso, Obrigada, boa muito noite. obrigada, Cassiano. Descanso, Boa noite, gente. boa noite, boa noite. Obrigado aí a todos, tá? Uma boa noite. Amém. Eu que agradeço. Obrigada por gravação, por seu trabalho, viu, Cassiano? Deus abençoe muito vocês todos. Viu? Amém. Muito obrigada. Boa semana.